O Vinícius Júnior acaba de humilhar o projeto bilionário do Pep Guardiola e o que ele fez no gramado do City foi um verdadeiro choque de realidade para quem achava que o futebol é feito só de estratégia. O bicho pegou de um jeito que o maior treinador do mundo não teve resposta. O Vini transformou as provocações da torcida em combustível, destruiu a confiança do Manchester City e provou que o Real Madrid é o único dono da Champions League. Esqueça os esquemas táticos perfeitos, porque o brasileiro falou mais alto e eu vou te mostrar agora como o Vini Júnior colocou o atual campeão no bolso e deixou o Guardiola rindo de nervoso em uma noite que jamais vai esquecer. Hoje a gente vai analisar como o Vini Júnior se tornou o pesadelo pessoal do Pep Guardiola e por que a vingança do brasileiro foi servida da forma mais fria e dolorosa possível. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Vini Júnior já é o maior jogador do mundo por ter destruído o City desse jeito? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. O Pep Guardiola é conhecido mundialmente por ser um gênio da estratégia. Um cara que estuda cada centímetro do campo para não deixar o adversário respirar. Ele mostrou um esquema especial para tentar secar o Vinícius Júnior, colocando dobras de marcação e tentando tirar todo o espaço de aceleração do brasileiro. O objetivo era claro, isolar o camisa 7 e fazer o Real Madrid ficar preso na defesa durante os 90 minutos. Só que o Guardiola esqueceu que contra o talento puro e a vontade de um craque, nem o computador mais moderno do mundo consegue prever o que vai acontecer. O Vini Júnior entrou no gramado com uma postura de quem sabia exatamente o que precisava fazer para desestabilizar o City. Ele não se intimidou com as linhas altas do adversário e começou a flutuar entre os defensores, criando uma dúvida constante na cabeça dos ingleses. Em poucos minutos, toda aquela organização tática que o Guardiola treinou durante a semana inteira começou a virar poeira diante da movimentação inteligente do brasileiro que estava pronto para dar o seu maior show. A grande polêmica que cercava esse jogo era o reencontro do Vini com a torcida do City, que no ano passado o provocou com bandeirões, mandando ele parar de chorar. Pois bem, o troco veio com juros e correção monetária no quintal de casa deles. O Vinícius Júnior não esquece nada e usou cada vaia como combustível para sua atuação. O momento em que ele converteu o pênalti e pediu silêncio absoluto para o estádio inteiro foi o início da sua vingança particular. Ele paralisou o Manchester com um único gesto, encarando a torcida que o odiava e mostrando quem é que manda na Champions League. Não foi apenas um gol, foi um recado de autoridade máxima. O Vini humilhou a arrogância de quem achava que podia rir dele e sair ileso. Ele serviu a vingança gelada, fazendo o gesto do chororô e sentando na placa de publicidade para contemplar o silêncio que ele mesmo causou. Foi uma lição de personalidade de um jogador que amadureceu e aprendeu a transformar a pressão externa em glória eterna dentro das quatro linhas. Para o Pep Guardiola, o Real Madrid de Vinícius Júnior se tornou um verdadeiro pesadelo tático que ele não consegue resolver. Esta foi a terceira eliminação consecutiva do City para os merengues na Champions, e o rosto do treinador catalão na beira do gramado dizia tudo. Ele viu seu time ter a posse de bola, mas viu o real de Vini Júnior ser letal em cada transição. Guardiola não conseguiu isolar o brasileiro, mesmo sabendo que ele era o maior perigo em campo. O Vini atraiu a marcação dupla, abriu buracos na defesa inglesa e destruiu todo o sistema de pressão que o City costumava impor aos adversários. Ver o maior estrategista do mundo balançando a cabeça sem saber o que fazer para conter o avanço do Vini foi a prova definitiva de que o talento individual do brasileiro superou qualquer sistema coletivo. A humilhação de Guardiola foi ver que mesmo com bilhões investidos em jogadores, ele não tem ninguém com a casca e o poder de decisão que o Vinícius Júnior carrega no peito vestindo a camisa branca. O mundo do futebol precisa aceitar uma realidade. Hoje, o Vinícius Júnior é um jogador imparável. Não importa se você coloca o melhor lateral do mundo ou se dobra a marcação com um volante de elite como o Rodri. O Vini vai encontrar um caminho. Ele desenvolveu uma resiliência mental que é raríssima. Ele pode errar um drible, mas ele vai tentar o segundo, o terceiro e o quarto com a mesma intensidade até passar. Essa persistência implacável é o que destrói os adversários psicologicamente. O Guardiola admitiu isso, dizendo que o perigo que o Vini representa é constante durante os 90 minutos. Se o marcador piscar por um segundo, o brasileiro castiga. Ele parou de ser apenas um ponta de velocidade para ser um arquiteto que redesenha as partidas mais difíceis da Europa. A sua capacidade de drible, aliada a uma tomada de decisão de elite, fez dele o fator X que decide eliminatórias de Champions. Ele assumiu o trono da competição e agora dita as regras do jogo, deixando para trás qualquer um que tenta pará-lo no grito ou na tática. Muitos analistas queriam ver o duelo particular entre Vini e o volante Rodri, o cara que levou a bola de ouro do ano passado. E o que vimos foi uma humilhação técnica por parte do brasileiro. O Vini Júnior fez questão de encarar o Rodri em várias jogadas, mostrando que a sua velocidade de pensamento estava em outro patamar. Em um lance emblemático, ele deixou o volante espanhol
futebol na saudade com um drible seco, provando que a discussão sobre quem é melhor já deveria ter sido encerrada há muito tempo no campo. Enquanto o Rodri tentava controlar o ritmo, o Vini Júnior acelerava e destruía o meio-campo do City. A resposta do Vini foi dada com gols e com uma personalidade que engoliu o adversário. Ele mostrou que o respeito se conquista com bola na rede e não com votações de jornalistas. O Rodri, que é o pilar do time de Guardiola, parecia um jogador comum tentando cercar um fenômeno. Foi a consagração de um craque que não aceita ser coadjuvante e que resolveu que a noite em Manchester seria o palco da sua maior afirmação mundial. A imprensa mundial não poupou o Pep Guardiola após mais um fracasso contra um time espanhol. O jornal AS cravou que o Real Madrid virou um pesadelo eterno do treinador e as estatísticas comprovam isso. O Guardiola pode ganhar a Premier League quantas vezes quiser, mas a sua maior obsessão pela Champions continua batendo no muro branco de Madrid. O treinador italiano Carlo Ancelotti e agora o Arbeloa parecem ter a chave para abrir a defesa do City sempre que precisam. A humilhação para o Guardiola é saber que, por mais que ele mude as peças, a mística do Real e o talento de jogadores como Vini Júnior sempre encontram uma forma de puni-lo. Ele admitiu que o Real é um time extraordinário que pune qualquer erro, mas o que ele não disse é que não sabe como parar o drible do brasileiro. O City entra em campo com medo do contra-ataque merengue e esse medo é alimentado pela figura imparável do Vini, que transformou o maior estrategista da história em um espectador de luxo de mais uma classificação épica do Real Madrid. O momento que fechou o caixão do Manchester City veio logo nos acréscimos e não poderia ter sido nos pés de outra pessoa. O Vini Júnior recebeu uma bola em profundidade, ganhou na corrida da zaga inglesa e com uma frieza de quem está brincando no quintal, mandou para o fundo da rede. Foi o gol da misericórdia, o ponto final em uma exibição de gala que humilhou o projeto bilionário do City dentro da sua própria casa. Naquele instante, o estádio do City virou um deserto de silêncio. Enquanto os jogadores do Real Madrid celebravam a classificação para as quartas de final, o brasileiro não apenas eliminou o atual campeão, ele encerrou qualquer dúvida sobre quem é o verdadeiro protagonista do futebol europeu hoje. O Guardiola, na beira do gramado, apenas observava o estrago tático e psicológico que o camisa 7 tinha causado. O sonho do City de dominar a Europa por anos seguidos foi interrompido por um jogador que decidiu que o Etihad seria o seu salão de festa particular, deixando o time inglês caído no gramado sem entender o que aconteceu. O segredo por trás dessa atuação histórica do Vini Júnior está no seu trabalho mental fora de campo. O brasileiro revelou que se preparou psicologicamente para enfrentar um ambiente hostil do Etihad Stadium, sabendo que seria o alvo principal das vaias e das piadas da torcida inglesa. Ele decidiu que nada disso ia entrar na sua cabeça. Pelo contrário, ele usou cada grito da arquibancada para aumentar o seu nível de concentração na partida. Essa blindagem emocional é o que diferencia os grandes jogadores dos gênios mortais. O Vini parou de se abalar com as provocações para se tornar um justiceiro dentro das quatro linhas, resolvendo as pendências no grito e no gol. Ele joga por ele, pela sua família e pelo seu clube, e o resultado dessa força interior é o que a gente viu, uma humilhação histórica imposta ao time mais rico do mundo. O Vini Júnior é hoje o maior exemplo de superação e foco que o futebol brasileiro exportou para a Europa nos últimos 20 anos, um jogador que não aceita ser parado por ninguém. Apesar de ter sido humilhado taticamente, o Pep Guardiola mostrou um espírito esportivo gigante após o apito final. O próprio Vinícius Júnior contou que o treinador do City foi até ele no gramado para conversar pessoalmente e dar os parabéns pela atuação. Guardiola reconheceu o grande jogo do brasileiro e o parabenizou pela classificação. Imagens dos dois batendo um papo amigável viralizaram nas redes sociais, mostrando que até o maior adversário tático se rendeu ao talento do nosso camisa 7. Esse respeito mútuo mostra a grandeza do futebol e o nível que o Vini atingiu. Ele é tão imparável que obriga até os rivais a tirarem o chapéu para o seu futebol. O Guardiola sabe que perdeu para um gênio, e esse reconhecimento público é a prova definitiva que o Vini Júnior conquistou a Europa não apenas com títulos, mas com uma autoridade técnica que transcende a rivalidade e escala até os críticos mais ferrenhos do seu estilo de jogo ousado e alegre. Os números do Vinícius Júnior na Champions League são simplesmente assustadores e mostram que ele é o dono da competição. Com 2 gols de hoje, ele chegou a 16 gols marcados em apenas fases de mata-mata, uma marca que coloca ele no mesmo patamar de lendas eternas do esporte. Nas últimas 10 temporadas, nenhum jogador no mundo participou de tantos gols em momentos decisivos da Champions League quanto ele. O Vini entrou para um grupo dos imortais do Real Madrid e agora apenas 5 jogadores em toda a história centenária do clube possuem mais gols do que ele na principal competição da Europa. Quando questionado sobre esses recordes, o craque manteve os pés no chão, dizendo que seu único foco é ajudar o maior clube do mundo a continuar vencendo
vencendo títulos. Essa mentalidade vencedora e a regularidade em jogos de vida ou morte são o que fazem dele um jogador imparável. Ele não joga por estatísticas, ele joga por glória, e o resultado disso é uma coleção de recordes que o mundo inteiro está parando para aplaudir de pé. A noite mágica em Manchester serviu para nos lembrar porque a gente ama tanto o futebol e porque o Vinícius Júnior é o novo rei da Europa. O esporte pode ser duro com quem fala demais antes da hora, mas é maravilhoso com quem tem talento e coragem de dar a resposta no campo. O Vini pegou toda a zoação do ano passado e transformou em uma lição do futebol, com 2 gols e uma classificação histórica que humilhou o projeto do Guardiola. O silêncio que ele causou no Etihad vai ser lembrado por muito tempo como o dia em que o Malvadeza dominou a Inglaterra e mostrou que é imparável. O Real Madrid segue firme em busca de mais um título e a gente fica aqui admirando a fase incrível do nosso camisa 7. O Vini Júnior deixou o recado: pode provocar, pode vaiar, mas no final, quem decide o destino da Champions é o talento brasileiro na rede. A caminhada continua e agora o foco é total nas quartas de final. Mas e aí, na sua opinião, o Vini Júnior humilhou o City o suficiente para ninguém mais ter coragem de dizer que ele não é o melhor do mundo? O que você achou do pedido de silêncio para a torcida do Guardiola? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação, análise no som, futebol é paixão, futebol é paixão, futebol é paixão.